bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente está aqui para falar sobre o fiasco das manifestações organizadas por bolsonaristas, ou pelo menos que tentou se organizar em várias regiões do Brasil, primeiro para mostrar solidariedade ao mito e ao Trump. Você não entender errado não, tá? Solidariedade ao mito e ao Trump. Pelo quê, Carlito? Por punir o Brasil para proteger uma organização criminosa chamada Bolsonaro, ou Família Bolsonaro. O material, inclusive, está aqui disponível no site da Revista Fórum, assinado pelo Ivan Long, e traz aqui o seguinte, ó, fiasco. Atos bolsonaristas pró-Trump não enchem um quarteirão e viram motivo de piada. Convocados por parlamentares de extrema-direita, entre aspas, patriotas, se reuniram para celebrar retaliações de Trump ao Brasil e defender Jair Bolsonaro em atos esvaziados. Eu, inclusive, suspeito que esses atos aqui, quem compareceu foi basicamente assessor de parlamentar, assessor de vereador em algumas cidades, assessor de deputado distrital em outros lugares, assessor de deputado estadual em outros lugares, assessor de deputado federal em outros lugares, funcionários de prefeituras em alguns lugares que são ligados à direita, em específico à direita bolsonarista. Por quê, Carlito? Porque a gente viu que no último ato que aconteceu lá na Avenida Paulista, com a convocação do Bolsonaro, convocação do Silas Malafaia e toda a escória da extrema-direita brasileira, você viu ali a reunião de pouco mais de 12 mil pessoas. Tanto que o ato pelo fim da escala 6x1 e pela tributação das grandes fortunas, que aconteceu inclusive no dia 10 agora de julho, dia de semana, diferente do ato que os bolsonaristas marcam, que são geralmente final de semana, né, sábado, domingo ou feriado, o ato que aconteceu dos trabalhadores foi no dia de semana, dia 10, uma quinta-feira, se não me falha a memória, que eu até tive, inclusive, presente aqui em Aracaju, quinta-feira, exatamente. E a gente teve mais de 15.400 pessoas. É a primeira vez em muito tempo que a gente consegue ter mais gente da esquerda mobilizada na rua em um ato do que as manifestações convocadas pela direita bolsonarista. E aí tem várias postagens nas redes sociais falando sobre a questão do presidente Trump e esses atos aí que foram organizados. Só para vocês terem noção, por exemplo, dessas cenas que chamaram a atenção no Brasil inteiro, você teve atos no Rio de Janeiro, você teve ato em Brasília, em Blumenau, em Porto Alegre, em Brasília e, se não me falha a memória, em São Paulo também, na Avenida Paulista, que foi um fiasco, né? Flopou total. Se vocês acessarem, inclusive, a matéria que está aqui no site da Revista Fórum, vocês vão ver. Em alguns lugares, por exemplo, como a imagem que viralizou nas redes sociais de Brasília, se você olhar aqui, por exemplo, de dedo, contando de cima, se tiver, sei lá, 200 pessoas é muito. 200 pessoas, se tiver 200 pessoas é muito. E olha que a gente está falando de um grupo que chegou a mobilizar mais de 300 mil pessoas, em alguns casos, 500.000 de pessoas na Avenida Paulista. Depois a gente viu sendo reduzido, mas assim, eles caíram do ano passado para cá de 185 mil para uma redução para menos de 100 em alguns atos. Então, o depoimento do Bolsonaro lá no STF, chamando esse povo de maluco, pegou mal. Pelo menos para uma parte que, apesar de ser maluca, não quer ser chamada de maluca. A questão envolvendo também as taxações do Trump pegou mal, porque está claro ali, por exemplo, que até mesmo alguns empresários e pessoas ligadas ao agronegócio que financiavam, que bancavam, que custeavam, por exemplo, a ida de algumas dessas pessoas para esses atos, elas são impactadas. E o Bolsonaro, inclusive, está sem saber o que fazer. Por quê? A gente já tinha trazido aqui para vocês há um tempo, em uma das análises que eu fiz aqui, inclusive nas minhas participações aqui, não só nas análises que eu faço, como também nas participações que eu faço na quarta-feira no Fórum 11h30, que toda essa movimentação do Bolsonaro só iria complicar ele. Por quê? Lá no final do processo, quando fosse fazer o cálculo de quanto tempo ele vai ficar preso, que é o que nós chamamos de dosimetria da pena, tudo isso que ele está fazendo junto com o Eduardo Bolsonaro, junto com outros parlamentares, vai ensejar para ele uma pena muito próximo das penas máximas. Lembre vocês, as condenações, se forem aplicadas penas máximas com os agravantes para o Bolsonaro ali, a pena pode chegar a 43 anos. Eu não acredito que vai chegar aos 43, mas eu já disse para vocês que tranquilamente acima de 28 é. E os próprios bolsonaristas estão preocupados porque eles já entenderam que na hora de fazer a dosimetria da pena, que é calcular quanto tempo o Bolsonaro vai ficar preso, né, qual será a pena dele, tudo isso que está acontecendo envolvendo o Trump, os atos na Avenida Paulista, outros atos golpistas, ataques nas redes sociais, serão adicionados no cálculo da dosimetria da pena, porque existe uma tríade que a gente já mostrou aqui,
dos elementos que são feitos ali para se tirar o cálculo. O magistrado não olha assim e fala assim, eu acho que ele tem de ficar preso 10 anos. Não, eu acho que ele tem de ficar preso 30 anos. Não, eu acho que ele tem de ficar preso 40 anos. Não é assim que funciona, tá? Existe um cálculo onde se leva em consideração os agravantes, né, que aumentam a pena, as atenuantes que reduzem a pena, os antecedentes, a postura do indivíduo durante o curso da investigação, se tem condições que são favoráveis ou desfavoráveis para aumentar ou para reduzir a pena. E no caso do Bolsonaro, tudo que a gente tem é desfavorável. Tudo que a gente tem é desfavorável contra ele. Por isso que, diferente do que muita gente está dizendo aí, que não, ele deve pegar no mínimo 20 anos. Eu não acho que a pena mínima vai ser 20 anos. Eu acho que a mínima já vai ser acima de 28. O meu cálculo é que ele deva ter uma condenação que chegue entre 28 e 35 anos. Eu acho muito pouco provável, diria até impossível, que seja abaixo de 28 a condenação. E acho muito pouco provável que seja muito acima de 35. Pode ser até que ele pegue ali 36 ou 37 anos, né? Mas essa movimentação toda dele aqui tá só agravando a situação dele mesmo. Os ataques que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo ao Judiciário Brasileiro, à Polícia Federal, isso não ajuda o Bolsonaro em absolutamente nada, porque na própria decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, tá claro ali que o Eduardo Bolsonaro age em consórcio, ou seja, em parceria com o pai. Tanto que, como eu até citei aqui na revista Fórum, já caberia a prisão preventiva do Bolsonaro, desde o ano passado pelo menos, tá? Mas depois dessa situação toda envolvendo Eduardo Bolsonaro, caberia porque na própria decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, está escrito expressamente que o Eduardo Bolsonaro está tendo um papel fundamental para tentar coagir o curso do processo, para tentar obstruir a justiça e tentando interferir na soberania do país também. E tudo isso em parceria com o Bolsonaro. O STF já decidiu, apesar de discordar, que o Bolsonaro não será preso antes do transitado em julgado. Carlito, ele já decidiu? Na minha análise, já. Por quê? Porque se já tem elementos suficientes para que ele seja preso e ele não foi preso ainda, não adianta algumas pessoas falarem assim, não, mas essa decisão aí que o STF colocou a tornozeleira eletrônica dele é o último aviso para dizer, olha, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai ser preso. Para mim, meu amigo, já existe elemento suficiente para ser preso, desde o ano passado, quando ele foi para a Embaixada da Hungria. Depois, com a frequente organização de atos antidemocráticos que ele continua promovendo em São Paulo, no Rio de Janeiro e em várias regiões do Brasil. Mas eu não vou atacar o STF, evidentemente. Isso aqui é uma interpretação técnica que eu tenho do que diz a lei. E que outros operadores do direito também já vieram a público dizer isso tudo também, porque eu estou trazendo para vocês. Então, esses atos flopados que estão acontecendo, como a gente costuma dizer aí, reflete um pouco da desistência do próprio apoio que a base que apoiava o Bolsonaro cegamente falou, já que pra ele a gente é maluco, então ele que se dane. Não vou mais perder tempo indo pra rua, não vou mais perder tempo defendendo ele, tô nem aí. Ele que se ferre pra lá. E é o que eu acho que tá acontecendo. É o que eu acho. Hoje só está do lado do Bolsonaro, na minha análise, duas pessoas em atos, tá? Pessoas que são mau caráteres e criminosas como ele, ou pessoas que têm algum problema realmente cognitivo. Não faz sentido. Só tem esses dois tipos de pessoas. Aqueles que sabem que Bolsonaro é criminoso, mas que apoiam o crime, que querem cometer crime junto com ele, que querem continuar sendo racistas, homofóbicos, misóginos, machistas, xenofóbicos, desviar dinheiro público, tá? Pra mim tá claro. E aqueles que têm algum déficit de cognição. Não faz sentido essa altura do campeonato você continuar apoiando o Bolsonaro, sabendo tudo que a gente sabe hoje. Tendo a materialidade de tudo que se tem materialidade hoje. Mas eu queria ouvir você e eu queria que você comentasse o que você acha de tudo isso. Você acha também aí que essa base abandonou o Bolsonaro porque já entendeu que não adianta fazer mais nada e que essa questão também envolvendo, por exemplo, os atos antipatrióticos e não patrióticos do Eduardo Bolsonaro meio que está atrapalhando o próprio pai dele? Comenta o que você acha disso tudo, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, me siga no meu Instagram e também no meu canal no YouTube e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Grande abraço e tchau!